Olá, sejam todos muito bem-vindos à TV Cresce, canal 8 do Cresce de Brasília, onde nós estamos procurando orientá-los e trazer informações para os corretores e para a sociedade de modo geral. Sejam todos muito bem-vindos. Iremos hoje, dentro do quadro O Advogado Responde, questionar sobre: é possível solicitar uma devolução de ITBI recolhido a mais? Estamos aqui hoje, temos o prazer de recebê-los e aceitar o nosso convite gentilmente. Leandro Coppi, advogado, Zé Ramalho, advogado, porque nós temos recebido questionamentos de corretores. A primeira fase pela fragilidade de algumas informações que estão achando que poderiam ser melhoradas, e quanto especificamente quando há essa divergência de valores venais e valores pactuados na hora de se recolher o ITBI. Espero que vocês possam nos ajudar com essas informações hoje, Leandro. Primeiramente, agradeço, pela oportunidade que você está abrindo aqui para a gente, advogados, e apresentar e poder abrilhantar mais ainda a profissão que é de corretor. Uma profissão tão brilhante, que a gente sabe que tem passado por dificuldades no cenário mundial, mas a gente sabe que os bons sempre há de brilhar, né? Então, e aqueles que buscam conhecimento, aqueles que agregam conhecimento na venda, conseguem fazer uma coisa melhor e se destacar no mercado. Esse é o nosso objetivo. Pois não? Opa. Eu queria agradecer também aqui a oportunidade de a gente estar conversando um pouco desse tema que é tão vital aí para os corretores, né, Acha? Muito obrigado, juntamente aqui com o meu colega de profissão. É um tema bem delicado, como o colega falou, nós queremos aqui estar agregando ao máximo possível a todos os corretores, às vezes colegas advogados e corretores também, que têm dúvida a respeito desse tema, e esperamos contribuir muito aqui hoje com essa nossa conversa. Muito obrigado. Vamos começar bem pelo princípio, sobre algumas definições. O valor venal, o valor tributável, o valor pactuado. Como é que vocês fazem essa Vamos análise? lá. Primeiro, a gente precisa entender que é uma competência do Distrito Federal, porque é uma competência sui generis. O ITBI, pela norma da Constituição Federal, seu artigo 156, inciso 2º, parágrafo 2º, ele fala que a competência do município, e por o Distrito Federal ser uma sui generis, ele tem essa competência agregada a ele também. Então, hoje, a gente tem uma lei distrital que traça a competência e os valores que o próprio Distrito Federal trabalha sobre o valor venal. Além disso, a gente tem o Código Tributário Nacional, nos seus artigos 38 a 42, que também trabalha sobre a tributação do ITBI, relacionando até o sujeito passivo, o sujeito ativo e determinando como tem que ser cobrado. Quer acrescentar alguma coisa? Não, só para ressaltar essa questão aí da competência dupla, né, do Distrito Federal de recolher o ITBI e o ITCMD, né, como também ocorrem muitas questões sucessórias de imóveis, tem que prestar atenção tanto na alíquota quanto na base de cálculo, né? Salvo engano, ano passado nós tivemos uma alteração da alíquota, né? Sim, redução para 1%. Temporariamente, né? Isso. É uma verdade, questão acho que 8 anos que o ITBI já está em 3%, ele teve Sim, a redução temporária, né? E por sinal, então, para a curiosidade de vocês, nós acompanhamos esses índices aí, porque é muito importante para o mercado imobiliário essa medição dessa parte de regulamentação da escritura. Ou seja, o registro do imóvel é extremamente importante para a gente em Brasília, para nossos corretores, e com isso nós fazemos essa medição para saber o volume de negócios realizados e valor de tributos. Então, nós acompanhamos esses índices com frequência e sabemos que são números interessantes. Outra coisa também é que o Estado, nesse caso, o IPTU, o ITBI, ele entra com uma alíquota flutuante. Você não tem como fazer uma destinação específica para ele dentro do seu plano de dispêndio. Então, ele tem uma meta, um valor estatístico, mas não é um imposto dessa forma que nós temos sobre IPTU, IPVA, coisas desse tipo. Tá? Sim, perfeito. Vocês estão encontrando, então, muitas dificuldades nesses valores, essa discrepância para cima, para baixo, e qual é a melhor forma que você acha que um corretor deve se portar nessa hora quando encontrar essa dificuldade? Bacana, boa pergunta, acho. Na verdade, a gente tem visto muito no mercado, dependendo da localidade de Brasília. Aqui em Brasília a gente tem várias regiões, né? E uma das regiões, ela valoriza mais que a outra. Então, a gente tem o Guará. Exemplo do Guará, a gente tem imóveis lá que variam de 360 mil, 300 a 2 milhões. E alguns setores ali, a gente consegue entender que é mais desvalorizado e o governo do Distrito Federal, a alíquota é maior do que o valor realmente pactuado entre as partes.
Em cima disso que a gente tem visto, diferente do Noroeste, que a maioria ainda está sendo feito em plantas, e os valores lá são trabalhados normalmente, e em cima disso a gente tem visto que temos muitos corretores estão perdendo o negócio, porque se deparam com uma situação absurda de um ITBI cobrado muito a mais. Às vezes já chegamos no escritório de verificar o valor do ITBI cobrado quase 100% acima do valor pactuado entre as partes. E em cima disso, a gente orienta os corretores que a gente sabe a dificuldade de vender, conseguir um comprador encaixar perfeitamente e no ato do fechamento da venda se deparar com um valor maior, o comprador fica desconhecido. Não foi isso que eu combinei. Só que realmente foge do mistério do corretor, porque ali é a administração pública que está imputando o valor, né? Mas o que aconteceu, eu acho, muito bem, foi agora em 2022, em março de 2022, teve uma decisão do STJ, em grau de recurso repetitivo, que determinou que os valores pactuados entre as partes têm presunção. E somente temos que levantar isso, que o valor tem que estar dentro do mercado. Um exemplo prático, o escritório entrou semana passada, no Guará tivemos um apartamento sendo vendido, foi avaliado em 340 mil, o mercado não aceitava esse valor, o vendedor abaixou esse valor, chegou à casa de 280 mil. O negócio jurídico foi fechado em 280. Só pela surpresa do comprador, na hora no cartório, foi verificado que o ITBI estava em cima de 360 mil. E aí, o que o escritório fez? Sabendo dessa diferença de 3% em cima de 360 mil, nós entramos com ação no juizado especial, que é outra coisa que a gente gostaria de falar, que a gente tem essa possibilidade, acho, de entrar tanto pelo juizado especial, quando o valor é abaixo de 60 salários mínimos, ou na vara da Fazenda Pública. Nesse caso, desculpa, só um parênteses, foi só sobre a diferença, né? Só sobre o valor a diferença. Negociado e o valor lançado, Sim, é isso? Tá, ok. O valor tem que ser pago. A gente sabe que para a concretização do negócio jurídico, contrato de compra e venda, o ITBI tem que ser pago. E aí a gente indica muito o corretor. Paga, indica o seu cliente, o comprador, indica tanto o comprador como o vendedor a pagar e buscar os direitos. Qualquer coisa, buscar os nossos escritórios. São 5 anos, não é isso? São 5 anos, a prescrição tributária são 5 anos. Uma observação até que nós havíamos comentado é o seguinte, esse risco que também tem sobre a honestidade na hora dessa declaração. Justamente. Quando o ITBI é cotado pelo escrevente, o escrevente, por ter fé pública, ele diz que ele ouviu de vocês a negociação, lavou a escritura e o valor é esse. Mas quando você declara esse valor separado, é o próprio tomador desse serviço que está declarando esse valor. Perfeito. Primeira coisa. Se esse valor for vil ou abaixo do mercado, não pode esquecer também que essa ação também é regressiva. Sim. Se o Estado entender que houve uma má-fé, ele também pode entrar contra o contribuinte, não é isso? Justamente. E numa ação de... Isso. Numa ação de... Sonegação fiscal. Isso, sonegação fiscal, porém ter ali aspectos também, questões de reflexos penais, né? Esperamos que não, mas aí pode até ficar mais caro, porque vai vir uma questão de multa, juros de mora, e acaba que essa decisão tomada de má-fé pode ter reflexos até no próprio negócio jurídico, a depender. Sim. Né? Pois a gente tem feito um trabalho aqui muito de orientação, tanto para corretores, como até para a sociedade de modo geral, sobre os riscos que você tem quando você não declara o teu patrimônio, o teu bem, a sua negociação às claras. Os cartórios hoje são obrigados, online, a informar a Receita Federal de toda a transação imobiliária que está ali. Sim. Ao mesmo tempo, o banco também informa de todos os lançamentos que tem lá. Quando essas duas informações não cruzam, a Receita tem 5 anos também para procurar seus direitos. Sim. Então, às vezes, você economiza aí no 3% do ITBI e vai pagar ou sob lucro imobiliário, que vai dar 15%, tá? Ou essa diferença aí com 100% e mais juros e multa, além de um processo. Sim, eu acho que essa coisa deve ser bem medida. Sim. E os nossos amigos corretores têm mais do que a obrigação em orientar os seus clientes para a melhor forma. Às vezes até na antecipação da negociação do fechamento, já verificar se vai haver ou não lucro imobiliário, orientar direitinho sobre isso. Às vezes até por orientar que, olha, você vai ter que reinvestir seu dinheiro daqui a 6 meses, eu já estou te apresentando um novo negócio para engatar com esse, para a gente fazer 2 negócios no mesmo tempo. Com isso você mantém um amigo,
manter a honestidade de todo mundo e todo mundo fica feliz, não é isso? Bom, Perfeito. Achei só uma posição que a gente achou, assim, nessa andança que a gente faz na área jurídica e agora especializado nessa área de restituição do valor do ITBI, a gente já se deparou com situações, acho, de corretores instruírem tanto o vendedor como o comprador a dividirem o valor do ITBI a mais. sim. Porque a gente sabe que se não pagar o ITBI, o corretor não consegue efetivar a venda e o negócio jurídico se desfaz ali. Então, já tivemos casos do corretor indicar, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo entre as partes aqui. Só que agora, essa decisão do STJ, ela foi, assim, foi um marco na área jurídica para nós advogados e para os corretores. Porque quando está dentro da legalidade, estou falando isso que, comprei um apartamento do Guará por 120 mil, opa. É vil. É vil. Então, foge um princípio da razoabilidade aí e pode acarretar uma ação de sonegação. Mas quando o valor está ali próximo, e outra coisa, a gente sabe que tudo passa, transaciona pelos bancos. Os bancos são todos, a gente sabe que Tudo online hoje. tudo online, né? Não tem para onde fugir. Então, o fisco está de olho na gente. Então, quando você tem um valor equiparado ali, razoável, você faz o pagamento e fala, não, vou fechar o pagamento, mas eu sei que eu tenho um direito agora, corretor, você sabe que você pode instruir o seu comprador, que a gente, muitas das vezes, eu também tenho me deparado nessa andança, que o corretor, o foco dele é 99% no vendedor, que é o cliente dele. E ele esquece e deixa desguarnecido o comprador. Perfeita essa observação. Deixa desguarnecido. Perfeito. E aí, o que a gente fala? A gente tem se deparado com isso, a gente bate muito na tecla de que vamos atender com qualidade, com excelência, uma coisa que a gente busca tanto no mercado, uma excelência. E aí, quando você atende com excelência, quando você apresenta isso com o corretor para o comprador, acontece isso, mas eu tenho a solução para você, eu tenho um escritório para indicar, um advogado que tem vários êxitos, e eu tenho isso para te indicar. E aí o que acontece? O comprador, uma vez comprando, ele se torna seu cliente, porque você demonstrou conhecimento. Pós-venda é uma atitude extremamente importante para o corretor. Né? Outra coisa que me surgiu uma dúvida é o seguinte, nesse caso, essa ação é sempre do comprador, não é isso? Para a restituição, mesmo que o vendedor tenha participado, não. Ou essa ação pode ser em conjunta? Isso na verdade, é quem contribuiu, né? Quem arcou, quem se onerou no pagamento. Porque a guia vai ser emitida só no nome do comprador. Isso. Aí, embora os dois tivessem dividido temporariamente esse valor, a ação deverá ser instruída só pelo contribuinte que saiu. Aí talvez possa ser feito um contrato entre as partes para ajustar isso, não é isso? Isso, justamente. Agora, bem levantado por você, acho, que é o seguinte, eu tenho me deparado também, muitos corretores, eu entro em contato com eles, aí eles, rapaz, aconteceu isso, mas eu não tenho o telefone do comprador. Nossa. Aí eu falo, mas como assim, se você não tem uma carteira, e a carteira a gente fala que é algo cíclico, né? Um dia comprador, um dia vendedor. Sim. Um dia ele pode se tornar o seu cliente como vendedor, vendendo aquele imóvel. E eu tenho me deparado que vários corretores não têm essa carteira. E eles não conseguem levantar se o valor foi pago a mais ou a menos. E aí a gente está falando de 5 anos. São 5 anos que o corretor poderia apresentar isso, até para aqueles que foram de negócio jurídico 5 anos atrás. Garantia, uma segurança jurídica de pós-venda, faz parte do trabalho. Né? Sim, o cliente bom é aquele que volta, né? Que te indica, que te repica o trabalem, que fala bem de você no mercado, não é isso? O melhor marketing é um boca a boca. O melhor marketing é um boca a boca. Continua sendo. Agora, em relação a êxitos dessas ações, Bacana. Como é que vocês estão fazendo essa medição aí? O Tribunal TJDF aqui de Brasília, ele tem dado 99,9% das ações. São poucas, tá? Não vou mentir para você. São poucas ações porque falta conhecimento, falta advogado especialista no mercado nessa área e falta conhecimento dos corretores para indicar isso. Então, a gente tem poucas demandas judiciais. A gente está tentando... Mas a tendência está aumentar até porque recente também, o tema veio agora de 2022. Então, as pessoas estão tendo conhecimento agora disso. Então, estão ingressando com os seus direitos agora. Agora, um caso bem emblemático que um dos colegas advogados fizeram foi uma restituição de Águas Claras, uma região aqui de Brasília, que foi vendido um terreno por 3.800.000 do Prodef e foi calculado em cima de 9 milhões. 9 milhões. Esse daí a gente trouxe até o acordo aqui, houve uma sentença primária que deu total a restituição do valor pago a mais 100%, acrescido, lembre-se, todo valor pago a mais,
ele é acrescido da Selic. Atualizado. Atualizado. E no caso da justiça normal, juizado, tem o juizado e tem a justiça comum, convencional. É atribuído 10% a 20% de honorário sobre o êxito para o advogado. Então, a gente sabe que, nesse caso, como o valor foi muito alto, teve a sentença primária, condenou o Distrito Federal em devolver o valor pago a mais. O Distrito Federal apresentou suas defesas e recorreu para o órgão colegiado. O órgão colegiado, por si agora, decretou improvido o recurso e determinando que o valor até do advogado aumentasse o valor do advogado da condenação e devolveu 100%. Eu acho que esse debate é bastante inteligente, saudável, e inclusive a gente abre aqui uma oportunidade, uma janela, e convida alguém do GDF, da Secretaria, alguma coisa, se quiser realmente fazer um contraponto, sejam muito bem-vindos. Aqui nós temos aqui uma autarquia federal aberta a esse tipo de diálogo, não é isso? Isso é importante. Perfeito, trazer a luz da razão, da verdade, seja em qualquer desses níveis. Sim. Nós estamos trabalhando para... Olha, como eu comentei com vocês, o CRES, o objetivo dele realmente é fiscalizar, mas, antes de tudo, criar um bom relacionamento entre corretores, a sociedade, de modo que esses imóveis, essas transações sejam seguras entre as partes. É importante que a única forma que nós temos de ter certeza disso é qualificando melhor o corretor, passando a ele uma bagagem maior de informações, para que ele se apresente diante dos seus clientes com capacidade institucional, né, técnica, e poder resolver qualquer problema. Legal, perfeito. Mas, Leandro, então você acha, por exemplo, que existe algum risco do GDF, ao fazer essa leitura, a segurar mais um pouquinho e tentar fazer alguma contraponto, ou recorrer a alguma coisa? Você então, já está totalmente decidido isso aí? O que a gente tem visto é que, administrativamente, a gente sabe da morosidade da administração, e aí acaba que se prolata maior no tempo de você ter esse dinheiro de volta. Temos um caso agora no escritório de um cliente que comprou um imóvel, mas em leilão, arrematou esse daí. Quando ele foi pagar o ITBI, o valor estava realmente a mais. Ele pagou 750 mil e o valor estava em 1,50 milhão. E na hora que ele foi pagar, ele, não tem por que eu pagar isso. Recorreu administrativamente, pediu orientação do escritório, a gente orientou ele que administrativamente fosse feito, porque uma vez que existe um leilão, existe uma documentação toda envolvendo aquele apartamento. Demorou em 2 meses para ele ser restituído esse valor pago a mais. Só que ele pagou. Ele foi obrigado a pagar, uma vez pago, pediu a restituição e houve a diferença depositada na conta dele. Uma coisa, só para te interromper, uma coisa bacana de se falar que é a seguinte: o GDF, ele devolve em dinheiro. Então, muitas das vezes, o corretor fica preocupado, o comprador fica preocupado. Será que eu vou receber em precatório, essas coisas? Não. Uma vez pago a mais, é devolvido em valor em dinheiro. Eu tive um caso de restituição de um imposto que eu recolhi em duplicidade, em 2 bancos. Olha, foi questão de 2 semanas, eles acreditaram na minha conta, foi um processo bem rápido. Uma coisa que às vezes as pessoas têm dúvida é o seguinte: é o valor venal e o valor lançado por efeito de IPTU. São dois números completamente diferentes. Porque o IPTU ele tem um crescimento, né, natural, e tem uma série de regras sociais, de regiões, né? E o ITBI ele é lançado pela uma média de negócios realizados, às vezes no mesmo edifício, naquela região. Então, eles são valores diferentes. Se você está vendendo um imóvel, o valor do IPTU está extremamente baixo, porque está uma coisa antiga, e quando você puxa o valor venal, está diferente. Aliás, acho que não estou conseguindo mais puxar pela internet o valor venal. Até pouco tempo a gente conseguia entrar na ficha do imóvel e ver o valor já. Acho que até esses retiraram. Não sei retiraram. Né? Isso dificulta. Passaram agora por uma mudança no sistema que agora foi retirado. Você pega a ficha cadastral do imóvel, não é isso? Sim. Bom, Leandro, o que você acha que você orienta, então? Como é que nós devemos fazer? Seria ratificar isso. Na dúvida do valor, da dificuldade de fechamento de um negócio, a gente tentar fazer um acordo entre o vendedor e o comprador, explicá-lo sobre isso. Vocês podem apresentar, talvez, deixar depois, mais no final, um telefone, alguma coisa, que possam consultá-lo diretamente, não é isso? Para facilitar. O nosso objetivo é facilitar a vida dessa intermediação imobiliária. Bacana. Acho que eu vou voltar um pouquinho no tema do IPTU que você falou. O próprio STJ, ele julgou, em grau de recurso, a parte do ITBI. Contrapartida, ele também julgou o IPTU. E ele dissociou, ele falou que realmente o valor do ITBI pago não se associa com o valor do IPTU. Então, cada um tem sua margem de cobrança.
não existe ilegalidade e é feito sobre isso. Vocês trabalham com direito sucessório também, não é isso? Sim, sim. Me parece que só no caso de um inventário que pode ser lançado pelo valor do IPTU para efeito de partilha de bens? Sim, no direito sucessório tem muitas minúcias que têm que ser estudadas caso a caso. Mas sim, quando você faz uma análise geral e o bem, o valor venal não consegue se predeterminar, aí pode entrar nesse. Mas aí, ocorrendo a venda, né, pode ser que... Não é venda, estou dizendo só no caso da integração, é. a partilha de bens, na sucessória natural. Porque se ocorrer apenas a transferência para os herdeiros, né, ocorreria o ITCMD e seria pelo valor venal. Venal. Isso. Venal. Não, perdão, do IPTU. IPTU, exatamente. Do IPTU. E aí, ocorrendo a venda durante o efeito sucessório, aí ocorreria o ITBI e, após a venda, o ITCMD sobre o dinheiro. Especificamente sobre esse direito sucessório aí, acontece muito na prática, no caso, quando você transfere os bens para os herdeiros e um dos herdeiros está com disponibilidade de venda, alguma coisa assim, às vezes trava isso aí. Nós temos uma regra que todo imóvel é vendável. Perfeito. Mas tem que arrumar a documentação antes. Senão a dor de cabeça é pior. Não, isso é verdade. Isso. Dentro, até é interessante que esses poucos dias eu tive vou até puxar um pouquinho a conversa aqui, mas eu tive uma entrevista aqui especificamente sobre direito sucessório e holding familiar. E nós estamos analisando sobre o custo de ITBI quando você incorpora um bem a uma holding familiar, ou de negócio, e sobre esse valor tributável. Parece que existe alguma legislação que permite que não seja recolhido o ITBI, é isso? Quando ele compõe ou vai para virar capital social da empresa? Justamente. Se ele for para uma transferência de questão de integralização de capital social, não ocorre o ITBI. Porque você não está transferindo o imóvel em si para a pessoa jurídica com o título de transferir o bem, mas sim de garantir o capital social dela. Agora, se você faz a transferência desse imóvel para a esfera de direitos da sociedade, não como capital social, mas como bem, aí ocorreria o ITBI. Quer dizer que depois você pode transferir as cotas dessa empresa também sem recolher ITBI, né? Isso, sem recolher. Na verdade, olha aí, tá vendo? Como você está criando a sociedade, você já titulariza as cotas com a integralização do capital, que seria a transferência do bem. E aí você pode ter cláusulas de transferência das cotas para os seus filhos, ou para o seu cônjuge, ou N pessoas ali que você queira, né, fazer essa questão de sucessão patrimonial através do contrato social da holding. Né, que hoje a gente chama carinhosamente de holding familiar. Interessantíssimo esse assunto, eu acho bacana que a gente tem que estudar mais sobre isso, independente de direito ou não, mas para o próprio corretor. Aí você tem, por exemplo, um cliente que ele tem lá uma empresa que produz de bens e serviços, você tem um patrimônio dele estático, de locação, algum galpão, alguma coisa, você tem aí alguns imóveis que podem ser alocados. Nessa estrutura empresarial, parte dos seus herdeiros trabalham na administração, é um assunto bastante complexo. Você precisa de bons advogados para poder orientar direitinho, não é isso? É verdade. Não? É verdade. Vamos lá. Qualquer coisa a gente vai deixar o telefone no final. Tá bom, vou deixar. Então, voltando agora, como o nosso foco é mais de TBI, os corretores, entre as perguntas que nos chegaram aqui, algumas são bastante assim, diretas nessa informação. Como é que eu faço para contestar isso? Eu poderia contestar antes de fechamento do negócio ou depois do negócio. Vocês acabaram de responder. Que a orientação melhor seria tocar o negócio, as pessoas assumirem esse valor e depois questionar judicialmente esse retorno desse valor. Uma coisa que eu gosto de falar é que muitas das vezes os advogados, de modo geral, a falta de empatia das pessoas. E a gente tenta não entender a dor do corretor. E uma dor do corretor é, não fechando o negócio, eu não recebo comissão e eu não consigo viver. Então, essa dor do corretor é no sentido de que vamos fechar o negócio a qualquer custo. Tem corretor que faz isso. E a gente fala, não é fechar a qualquer custo. Apresente o que é que tem as suas mãos perto de você. Como assim? Uma vez fechando o negócio, apresente para o comprador, para ele não desistir, porque já teve vários casos de compradores desistindo do negócio quando vem o valor do IPTU, do ITBI muito mais alto. E acaba que ele desiste. E falta um pouco de maleabilidade do corretor de falar, não, é o seguinte, vamos fazer isso, paga, e pede o ressarcimento. Agora você fez uma pergunta, acho muito bem colocada, existem duas formas de trabalhar nisso. Por que eu estou te falando da dor? Quando você
está fazendo isso, vai estar fazendo um negócio jurídico, a compra e a venda, você pode, antes, pedir uma reavaliação do imóvel junto à administração. Mas você não tem prazo para isso, demora normalmente. Então, esse é o problema. Esse que é o problema. E a gente Esfria o entende a negócio, dor. ele fala esfria o negócio, perde o negócio. E a dor do corretor, onde que eu tinha batido na tecla, que ele vai perder. Ele não vai querer isso. E a gente sabe, já ouviu falar, que são pouca, a mão de obra é pouca para fazer uma reavaliação no Brasil inteiro, em Brasília inteira. Então acaba que o negócio fica mais moroso ainda. Então, para você pedir administrativamente antes, pode, não tem problema nenhum. Mas o corretor normalmente não faz isso e ele não tem um tempo hábil de 2 anos, 1 ano, 2 anos. Então a gente orienta, paga, e aí o prazo médio, hoje a gente tem visto que nos juizados especiais aqui em Brasília, você tem um prazo médio de 6 a 8 meses, o dinheiro já está sendo devolvido, e no juizado, na justiça comum, você tem um pouquinho mais alongado, mas também o que a gente tem visto está menos de 1 ano. Quando não existe um recurso, quando o GDF não recorre, é menos de 1 ano. Você vê, essa ferramenta do valor venal que constava na ficha do imóvel facilita muito, estava facilitando muito. Eu vou torcer para fazer uma demanda para o governo do Distrito Federal realmente liberar de novo esse valor. Por quê? Quando você entrava no imóvel seu para vender, você já olhava esse valor venal, antecipava com essa negociação. E ao ofertar esse imóvel a um cliente, já poderia suscitar olha, esse imóvel, valor venal tanto, vai ser recolhido sobre o ITBI. Você concorda com isso? Já vamos tocar em frente, mesmo sabendo esse valor? Então já leva ao próprio proprietário do imóvel, olha, quando nós formos vender seu imóvel, o valor dele ofertado está abaixo do GDF. Você quer entrar com a demanda antes de anunciar o imóvel para venda, para ver se já ajusta esse valor, se é feita essa reavaliação? Mas quando você não tem essa ferramenta, você pega de surpresa na hora do lançamento do ITBI. Realmente complica o mercado para a gente. Temos que repensar isso e talvez o Cresce entrar com um ofício, alguma coisa, para fazer esse estudo de juntar a nossa frente parlamentar, coisa desse tipo, né? Bacana. O que você gostaria de acrescentar, meu amigo, sobre esse assunto nosso? Eu vi que você estava algumas informações importantes para a gente. Eu lembrei aqui há pouco que o senhor tinha perguntado sobre a questão do valor da ação, né? O que diferencia é a base de cálculo, mas o valor da ação vai ser da diferença paga no imposto. E não da diferença entre o valor pago do imóvel e o valor pago a mais. Isso. E se esse valor então for abaixo de 60 salários mínimos, é isso que é a gente entra 60 salários 72 mil, uma coisa assim. Isso, mais ou menos então, essa diferença entre o valor... Dificilmente vai ser, eu acho que normalmente vai ser sempre em valores menores. Eu imagino, não deve ser tão grande esse... Porque a gente tem observado mesmo, 90% dos casos... Encaixa aí. Encaixa. E o bom do juizado, além de ser mais célere, um processo mais rápido, você não tem custas processuais iniciais. Então, você não paga. Tem muita gente que fica temerosa, não, e se eu perder, eu vou ter que pagar a custo? Não, você não vai ter que pagar a custo. Então, a gente entra com a ação, faz o pedido, tem, normalmente, questão de direito, é uma matéria de direito, o juiz já entende ali, hoje, com essa decisão do STJ, já é julgado em cima daquilo. E outro detalhe, como é em sede de IRDR, né, de demandas repetitivas, ela é vinculativa. Sim. Então, a gente provando o direito ali... As iniciais já pegam um processo anterior que serve como base para o outro, não é isso? Justamente, essa jurisprudência ela é vinculativa a toda a justiça, né? Como está em IRDR, você provando que recolheu a mais, tem que devolver. Isso mesmo. E vai caber, então, o GDF, caso discorde disso, recorrer depois e... o GDF, a gente até brinca assim, um dos quesitos que a própria administração, que o próprio STJ colocou, que quando o GDF ele não concorda com o valor apresentado entre as partes, que existe uma presunção, ele tem que criar um grupo administrativo, um processo administrativo, para demandar e ver aquilo lá. Normalmente não acontece isso. E aí o GDF acaba perdendo essa oportunidade de discutir. Não, mas se você virar uma situação recorrente, é possível que eles irão tomar essa decisão, alguma coisa, né? Talvez, eu imagino, mas eu acho que acaba sendo mais oneroso eles criarem essa força de trabalho toda do que devolver, né? O valor já que está pacificado até no STJ. E quantas ações já estão tocando aí? Como é que está isso? Então, como eu te disse, normalmente, como teve o STJ agora, essa decisão é recente, a gente tem poucas ações. Está em crescimento. Está em crescimento. A gente está mais em fase de instrução para o corretor. Muito corretor, hoje, a gente fala em média de quase 100 corretores por semana. A gente entra em contato, passa uma média de 15 minutos tentando instruir o corretor. E a gente tem percebido que realmente
90% dos corretores desconhecem esse serviço. Então, imagino que depois dessa conversa nossa, ao divulgar seu telefone, deve aumentar bastante ainda esse, né? Esperamos. Nosso objetivo aqui é prestar um serviço social. Claro que você tem sua atividade profissional, deve ser remunerado por isso nas ações, é natural isso, mas é a partir do momento que nós passamos esse tipo de informação, o mercado amadurece. Sim, claro. Nós temos muitos direitos e obrigações que devemos cumprir. Sim. E esse é um direito que você tem que buscar, não tem como deixar de lado. Não? Você bem falou, nós advogados, na verdade a gente busca o quê? O direito a ser restituído daqueles que pagaram mais. Mas além disso, a gente está buscando junto ao Cresce exatamente instruir, por sinal a gente se predispõe aqui, qualquer dia que você quiser marcar uma reunião, uma palestra, a gente vem pode aqui, juntar uma turma aqui, com certeza. Porque o que a gente tem interesse é de instruir melhor. Porque uma vez instruindo os corretores, a gente sabe que a excelência da qualidade do atendimento deles, junto com o Cresce, tudo vai ficar melhor. E aí você vai se sentir bem. Porque hoje eu sou advogado, mas amanhã eu posso estar vendendo um imóvel, comprando outro. A gente sabe que se quiser vir para a carreira, seja bem-vindo. Incorporar aí, aditar na sua capacidade profissional, mas essa profissão. Sei que é uma carreira muito nobre, que eu tenho vários colegas advogados que atuam nessa área também como corretor. Nós temos aqui umas sessões solenes, de juramento a cada 15 dias. Eu desconheço alguma que não tenha lá 2, 3 ou 4 advogados no meio. Também engenheiros, arquitetos que estão agregando essa profissão. E também uma forma de se legalizarem, sabe? De fazer a coisa certa. É verdade. Nós estamos trabalhando aqui dentro dessa mesma ideia que você comentou agora de fazer a coisa certa na hora de recolher os impostos. Nosso trabalho também aqui de profissionalizar o corretor diante do fisco. Sim. Nós acabamos de lançar semana passada esse projeto junto com a empresa de Goiânia, chamada Imobitec, para que os corretores tenham o seu CNPJ e emitam suas notas fiscais diante do fisco. Não precisa de ter o crédito jurídico por enquanto, se houver necessidade. Mas essa é uma forma dele ter o dinheiro dele limpinho, pagar seus impostos direitinho, seu tributo. Não precisa esconder dinheiro. Você vai ter um saldo de conta corrente, você vai ter um empréstimo, uma conta especial, vai ter uma série de linhas de crédito. Daí passa a ter uma presença, né? Olha, eu tenho dinheiro. A gente teve aqui, há um tempo atrás, uma série de linhas de créditos com juros muito subsidiados para corretores. Só que deu? O corretor não tinha cadastro, não tinha conta em banco, não tinha imposto de renda, não tinha nada. Então, vamos nos preparar para a gente ter uma coisa sólida. Outra coisa também, até dentro dessa ideia que você falou que nós estamos trabalhando aqui também de segurança, né? Se você tem uma estrutura jurídica com CNPJ e essa empresa é do Cresce, ou seja, é uma imobiliária, você transaciona esse patrimônio. Ela tem valor comercial. Sim. Entendeu? Você tem cotas nela, você tem uma sociedade, você tem um nome, você tem uma história, uma carteira de clientes. E a pessoa sozinha não resolve. Não tem esse sucessório dessa empresa. Isso é verdade. Quanto mais a gente agregar essas informações, melhor para todos nós. Não é isso? Na verdade, a ideia do Cresce, junto com nós, advogados OAB, assim, elas se juntam. Que é o seguinte, a segurança jurídica só é dada se as pessoas fizerem as coisas certas. Não adianta querer fazer errado e tentar se socorrer lá depois. A gente orienta, faça o correto, apresente o que é certo, apresente o valor certo e tudo dá certo. O corretor tem que ter um network muito bom. Isso é verdade. Conhecer um bom engenheiro, um bom arquiteto, um bom advogado, um bom orientador. Os contratos, às vezes, saem complicados, você tem que fazer uma leitura. E, infelizmente, o Conselho, por ser uma autarquia federal, não pode dar esse tipo de assistência aos corretores. Não faz parte das obrigações. O que nós fazemos? Nós ampliamos bastante, através de um projeto que nós estamos chamado Corretor Mais, onde a gente é um clube de benefícios aos corretores. Legal. Então, lá, alguns advogados fazem parte desse projeto e tem um valor especial para os corretores. Então, se vocês tiverem interesse, sejam muito bem-vindos também. Claro. Até dentro desse projeto aí, desse projeto de recuperação de ITBI. Bom? Claro. Perfeito. Participamos. Vai ser legal, sim. Maior Bacana. prazer. Bom, olha, eu queria agradecer vocês a princípio pela presença. Eu gostaria de deixar aqui à disposição de vocês qualquer outro comentário que vocês julguem realmente sejam importantes. Fique à vontade, Leandro, Amário, por favor. Tá. Primeiramente, novamente agradeço o convite. É uma nobre missão nossa, tanto como advogado e vendo o Cresce, a gente tem uma nobre missão de instruir, fazer as pessoas fazerem as coisas certas.
e buscarem o direito que uma vez não foi, na verdade, tirado o direito dela a ser restituído esse direito. Uma vez no caso do ITBI ou em outras coisas. A gente se coloca à predisposição tanto do CRES como do corretor para poder ajudar o que puder. Você, Mário? Também tenho só a agradecer, eu acho que conseguimos aqui conversar e debater bem, esclarecer várias dúvidas aí dos corretores, né, aqui junto nessa nossa conversa. E novamente agradecer por poder estar aqui, né, dando informação aqui para os corretores. E eu acho que é isso. Conseguimos aqui se debruçar bem sobre o conteúdo. Só tem mais uma coisa, acho. Esqueci de falar. Tem mais 2 advogados que faz parte do nosso grupo que não puderam estar aqui pelas atribuições da vida, que é a doutora Priscila Mesquita, um grande abraço, e o Rafael Gil Falcão, um grande abraço para vocês. E a gente está sempre trabalhando juntos. Aproveitando então esse gancho, me deixa o seu telefone lá do seu site para o pessoal entrar em contato com você, por favor. No caso de Brasília, é o DDD 61 98297 0055. Repetindo, 61 98297 0055. Temos também do doutor. O meu aqui, José Ramalho, é 61 99952 8397. Deixando bem claro, seus corretores, qualquer consulta aqui nesse nível, sem custo, tá? Acertamos aqui, para auxiliar realmente o corretor e orientar. Caso necessite de uma ação depois, aí a estrutura normal de honorários de advocacia. Certinho, Leandro? É isso mesmo? É isso mesmo? Justamente, isso mesmo. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Gostaria de agradecer também a todos que chegaram até agora. Se gostaram da nossa entrevista, por favor, vá até nossas redes sociais, curtam, dê a sua opinião e continue fazendo essas perguntas, porque vamos trazer aqui advogados que vão atendê-los dentro do Advogado Responde. Obrigado a todos. Até mais. Obrigado, Leandro, pela sua presença. Viu? Obrigado, Amário. Obrigadão. Viu? Obrigado, gente.